O mundo em alerta. Você está preparado? Imagine acordar e perceber que tudo ao seu redor está mudando mais rápido do que nunca. Guerras, crises financeiras, catástrofes naturais, tecnologias que desafiam nossa compreensão. Parece que o mundo está sendo sacudido por algo maior. Mas e se eu te dissesse que tudo isso pode estar conectado a um sinal profético que a Bíblia já revelou há séculos? Nos próximos minutos, vamos mergulhar em uma revelação que pode mudar a forma como você enxerga o tempo em que vivemos. Estamos diante de um aviso de Deus. O que isso significa para a igreja? E mais importante, como devemos nos preparar? Se você quer entender as profundas implicações espirituais do que está acontecendo em 2025, já se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo como este. E para aqueles que desejam fortalecer sua vida espiritual, temos um devocional especial disponível no link da descrição e no comentário fixado. Agora, prepare-se. O que vamos revelar pode abalar tudo o que você pensava sobre o futuro, o mundo. Em transformação, o que está acontecendo em 2025, os dias atuais, têm sido marcados por eventos que desafiam nossa compreensão. Guerras e rumores de guerras, desastres naturais cada vez mais intensos e frequentes, colapsos econômicos e uma crescente inquietação entre as nações. 2025 parece ser um ano de convergência, onde tudo se intensifica e se conecta de forma assustadora. Mas será que tudo isso é apenas uma coincidência? Ou há algo maior em ação? A Bíblia nos alerta que nos últimos dias haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Lucas 21:11. Ao observarmos os acontecimentos ao nosso redor, é difícil negar que essas profecias parecem estar se cumprindo diante de nossos olhos. Mas o que distingue 2025 dos anos anteriores? Para muitos estudiosos das Escrituras, este é o ano em que os sinais proféticos estão se alinhando de maneira sem precedentes. Tecnologia e controle, moralidade em declínio e uma busca desesperada por paz e segurança são marcas claras de uma sociedade que caminha rapidamente para o cumprimento das profecias bíblicas. Seja você um cristão firme na fé ou alguém que busca respostas para o caos atual, a verdade é que 2025 não é apenas mais um ano. É um chamado para despertar e perceber que os avisos de Deus estão se desdobrando diante de nós. Como você está reagindo a esses sinais? Está preparado para o que está por vir? O sinal profético, uma advertência de Deus. Ao longo da história, Deus sempre usou sinais para chamar a atenção da humanidade. No tempo de Noé, foi a construção da arca antes do dilúvio. No Egito, foram as pragas que antecederam o êxodo do povo de Israel. No Novo Testamento, Jesus alertou sobre sinais no céu e na terra antes do seu retorno. Mas e quanto a 2025? Poderia este ser um ano marcado por um sinal profético que o mundo não pode ignorar? Muitos estudiosos da profecia bíblica acreditam que estamos presenciando o cumprimento de Mateus 24, 7 e 8, onde Jesus disse que haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares e que esses eventos seriam o princípio das dores. Além dos desastres naturais e crises globais, vemos um aumento sem precedentes no controle social e na busca por uma ordem mundial unificada, algo que se alinha com as profecias sobre o governo do Anticristo no Apocalipse 13. Além disso, há acontecimentos cósmicos que intrigam cientistas e estudiosos da Bíblia. Eclipses raros, alinhamentos planetários e até fenômenos inexplicáveis no céu têm sido interpretados por muitos como sinais divinos, apontando para mudanças significativas no cenário espiritual e mundial. A grande questão não é apenas se estamos vendo um sinal profético, mas como devemos responder a ele. Quando Deus envia sinais, Ele espera uma resposta do seu povo.
Em 2025, mais do que nunca, é essencial que estejamos atentos e espiritualmente preparados. Mas como exatamente devemos reagir a esses sinais? O que a igreja e os cristãos devem fazer diante dessas advertências divinas? A resposta da igreja e dos crentes, diante dos sinais proféticos que estamos testemunhando, a grande pergunta é: como a igreja e os crentes devem reagir? Se Deus está nos alertando, então a pior atitude seria ignorar ou minimizar o que está acontecendo. Mas qual deve ser a nossa postura diante de tudo isso? Em Mateus 24:42, Jesus nos dá uma ordem clara. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Isso significa que nossa resposta não deve ser medo ou desespero, mas sim vigilância e preparação espiritual. Aqui estão 3 formas essenciais de resposta. Primeira forma, buscar intimidade com Deus. Não há tempo para uma fé superficial. A Bíblia nos chama a aprofundar nosso relacionamento com o Senhor, buscando-o em oração, jejum e leitura da palavra. Se tempos difíceis estão à frente, só aqueles que estiverem firmes em Cristo permanecerão inabaláveis. Segunda forma, fortalecer a comunhão com o corpo de Cristo. Hebreus 10:25 nos lembra da importância de não deixarmos de nos congregar. Em um tempo de crescente hostilidade contra a fé cristã, precisamos uns dos outros para nos encorajar e edificar. Agora, mais do que nunca, a igreja deve ser um refúgio espiritual e um centro de preparação para os dias vindouros. Terceira forma, cumprir a grande comissão. Se os sinais indicam que a volta de Cristo está se aproximando, então não podemos perder tempo. Milhões ainda não ouviram o Evangelho. Nosso chamado é claro: pregar as boas novas do reino a todas as nações. Mateus 28, 19 e 20. Mais do que observar os acontecimentos, devemos agir, compartilhando a mensagem da salvação enquanto há tempo. Diante dos sinais proféticos de 2025, a igreja não pode se calar nem se esconder. É hora de despertar espiritualmente, permanecer firme na fé e ser uma luz em meio às trevas. Mas como podemos individualmente nos preparar para o que está por vir? O que cada um de nós pode fazer para estar espiritualmente forte e seguro? Preparação espiritual. O que fazer agora? Diante dos sinais que apontam para tempos proféticos, a grande questão não é apenas o que está acontecendo, mas como devemos nos preparar espiritualmente para enfrentar o que está por vir. A Bíblia nos ensina que aqueles que confiam no Senhor não serão abalados. Salmo 125:1. Mas essa firmeza não acontece por acaso. Ela exige preparação e compromisso com Deus. Aqui estão 4 passos essenciais para fortalecer sua vida espiritual em tempos proféticos. Primeira, mantenha sua fé inabalável. Fé será testada como nunca antes. Em Lucas 18:8, Jesus pergunta: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Isso significa que muitos podem esfriar na fé. Não permita que isso aconteça com você. Alimente-se da palavra diariamente, ore sem cessar e busque a presença de Deus constantemente. Segunda, discernimento para não ser enganado. Mateus 24:24. Alerta que nos últimos dias surgiram falsos profetas e sinais enganosos para desviar até os escolhidos. O inimigo tentará confundir e desviar os crentes. Por isso, peça a Deus discernimento espiritual para reconhecer a verdade e não se deixar levar por falsas doutrinas ou enganos do sistema mundial. Terceira, vida de santidade e obediência. Bíblia nos chama a estar separados por Deus. Em tempos difíceis, não há espaço para uma vida cristã morna. Precisamos viver com santidade e obediência, pois somente os puros de coração verão a Deus. Mateus 5:8.
Isso significa abandonar pecados, cortar influências tóxicas e viver conforme os princípios do reino. Quarta, coragem para permanecer firme. O mundo tentará nos calar e nos intimidar, mas precisamos permanecer fiéis até o fim. Apocalipse 2:10 nos encoraja: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Precisamos da coragem dos primeiros cristãos, que permaneceram firmes, mesmo diante da perseguição. A preparação espiritual não é um luxo, é uma necessidade urgente. Quem se preparar hoje não será tomado pelo medo amanhã. A questão não é se tempos difíceis virão, mas se estaremos prontos quando vierem. Agora que entendemos os sinais e como nos preparar, resta uma última pergunta: o que você vai fazer a partir de agora? O que você vai fazer agora? Depois de tudo o que vimos, fica claro que 2025 não é apenas mais um ano na história. Os sinais estão diante de nós, as profecias estão se cumprindo, e Deus está chamando o seu povo para estar atento, preparado e firme na fé. Mas a grande pergunta é: qual será a sua resposta? A Bíblia nos ensina que os sábios percebem os tempos e se preparam, enquanto os tolos ignoram os avisos e seguem despreparados. Mateus 25:1-13. Você está se preparando espiritualmente para o que está por vir? Se você sente que precisa fortalecer sua fé, não espere até que seja tarde demais. Busque ao Senhor hoje e lembre-se, você não está sozinho. Juntos, como igreja, podemos nos fortalecer e permanecer firmes em Cristo. Se este vídeo falou ao seu coração, inscreva-se no canal para continuar recebendo ensinamentos sobre os tempos proféticos e o que a Bíblia nos revela. E para aprofundar ainda mais sua caminhada espiritual, baixe o devocional exclusivo. O link está na descrição e no comentário fixado. Que Deus te abençoe, te fortaleça e te prepare para tudo o que está por vir.